Queria compartilhar com vocês aqui o caso de uma cliente que eu atendi hoje de manhã, que foi uma experiência bem diferente a sessão dela. Ela me falou que ela já estava há mais de um ano me acompanhando aqui no Instagram para tomar coragem para vir aqui remover a tatuagem. Então ela veio finalmente fazer a primeira sessão na tatuagem dela e ela estava super feliz de estar aqui para fazer essa primeira sessão. Então comecei a fazer a remoção dela e ela começou a olhar para a tatuagem sendo apagada ali no braço dela, né? E ela começou a chorar. E eu achei que de repente ela estava sentindo dor, alguma coisa assim. Eu perguntei para ela, ela falou que não, mas que ela estava extremamente emocionada de ver a tatuagem sendo apagada. E ela estava muito emocionada, ela não conseguiu conversar muito ali enquanto eu estava apagando a tatuagem. Terminou a sessão e aí então ela me explicou melhor que aquela tatuagem tinha um sentimento muito grande para uma ligação emocional, trazia uma lembrança de um momento, uma fase da vida dela que já passou e que ela teve que fazer muita terapia para superar aquilo, e que quando ela começou a apagar a tatuagem, inclusive ela falou que foi por isso que ela demorou tanto para ter coragem de começar a apagar a tatuagem, né? Ficou aí mais de um ano me acompanhando, porque ela precisou primeiro passar por essa fase da terapia, de superar aquele momento ali, para então criar coragem. E quando ela começou a ver a tatuagem se apagando, aquilo teve um efeito terapêutico para ela, de ajudar ela a avançar ali, superar, né, o trauma, aquele momento da vida dela, que ela estava enfrentando aquilo em terapia. E eu achei isso tão legal, né? Tão bonito, de como que a remoção da tatuagem estava tendo um efeito terapêutico para essa cliente e ajudando ela a curar esses traumas ali. Porque às vezes a gente acha que a tatuagem é uma coisa meramente estética, né? E que a pessoa não gosta mais daquilo, vai lá e apaga. Mas muitas vezes a tatuagem tem uma ligação emocional com alguma situação da vida, alguma coisa que aconteceu, que às vezes quando a gente não consegue elaborar um sentimento, né, descrever aquilo e colocar em palavras, muitas vezes a gente escreve isso na pele, né, através de uma tatuagem para representar para a gente mesmo algum sentimento, alguma emoção que a gente não consegue nem descrever direito. E conforme a gente vai, né, evoluindo as fases da nossa vida, né, vai amadurecendo, vai elaborando aquelas coisas que vão acontecendo, a gente vai, né, superando alguns traumas, algumas coisas assim, então acaba não fazendo mais sentido aquilo que está inscrito ali na pele, né, aquele desenho. E muitas vezes apagar aquela tatuagem não significa só que você finalmente superou aquele momento, aquela situação, aquele trauma, mas às vezes isso também ajuda, né? Assim como está acontecendo com essa cliente que ela relatou, que está ajudando ela a superar, né, esses sentimentos, né, essas lembranças de coisas, de uma fase que passou na vida dela, não faz mais sentido para ela. Então, quando ela viu aquela tatuagem sendo apagada, isso, né, emocionou muito ela, e ela sentiu que aquilo era como se fosse uma libertação, que ela tivesse, por mais que, né, ela sabe que não vai sumir magicamente a tatuagem com uma sessão, né, vai algum tempo até essa tatuagem ser apagada totalmente, mas aquilo já começou a produzir efeito internamente nela, um efeito emocional dela estar superando um trauma, né, está ajudando ela junto com a terapia que ela está fazendo, né, a superar isso. E eu achei interessante trazer isso aqui, porque às vezes você que está aí me assistindo, né, também passa por isso, também fez uma tatuagem que, né, foi num momento de vida que agora não faz mais sentido, ou que representava alguma coisa que hoje traz às vezes uma lembrança dolorida, um sentimento negativo, e às vezes você também falta coragem de ir lá e marcar para fazer a sessão, para começar a remover, né? Porque às vezes você fica com medo de como que vai enfrentar o sentimento de remover aquilo da pele. Então fica aqui, né, o relato dessa minha cliente, que me contou como que isso está ajudando ela, como que isso está sendo positivo para ela, ver essa tatuagem sendo apagada, como que isso tem um simbolismo, né, uma representatividade muito grande que está ajudando ela. Então, quem sabe isso também pode te